Pessoal, bom dia. Todo mundo encapotado hoje. Não tem como, né? Até o bebê aqui. Parece um urso. Pessoal, bom dia a todos. Ótimo domingo para nós. Agradecer a presença da Glória Mantovani pela palestra que nós temos hoje. A caridade através das palavras, pensamentos e atitudes. Caridade, né? Fazer o bem sem saber a quem, que é as coisas que a gente segue, né? Dentro do Espiritismo e qualquer religiosidade que se pregue a trabalhar em prol do outro também, né? Vou então pedir para nesse momento a gente fechar os nossos olhos e a partir desse instante vamos elevar nossos pensamentos, pensar em Deus, em Jesus e mais uma vez, como sempre fazemos, agradecer a toda a espiritualidade que ao longo da semana preparou esse lar para nos receber, para nos acolher e que possamos retribuir com muito amor, gratidão, também caridade, o que nos for enviado. Que tenhamos serenidade no coração, paz, tranquilidade e conhecimento para seguir as vicissitudes da nossa vida. Que saibamos que as dificuldades da nossa trilha são necessárias para a nossa evolução moral e espiritual e saibamos que ao mesmo tempo não estamos desamparados, mesmo diante dos nossos encarnados e desencarnados. Mais uma vez então, que esse domingo seja abençoado, de muita paz e muita luz e que possamos aprender um pouco do que nos for passado nesse instante. Assim seja. A gente está sem violão e sem Andréia. No 3, vocês cantam, depois a Glória vem, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Quanta luz descendo sobre nós nesse ambiente, nessa manhã de domingo, que é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar, para lembrar do nosso Mestre Jesus e não podemos deixar de agradecer à espiritualidade amiga por essa oportunidade de aprendizado. Acordei esta manhã pensando assim, quem tem Jesus no coração e bons amigos por perto tem tudo. Então agradeço a minha amiga Ana Cristina, que me acompanhou até aqui hoje, né? E trago o abraço de todos, né, os amigos que não puderam estar presentes conosco. Mas para falar de caridade, como bem Silvio já anunciou, nós temos que falar de amor, que é um amor em movimento. Essa é a caridade, né? Segundo a entendia Jesus, quando Kardec pergunta aos espíritos como a caridade segundo a entendia Jesus. E na questão 886 ele diz, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Mas no livro dos Espíritos, também, além do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, no item 4, nós encontramos a indagação: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece
aqueles que estão no bom caminho. E os Espíritos nos respondem assim: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelos números das aflições, aos quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então, o que nós podemos entender por estas palavras? Que a caridade é o objetivo maior daquele que quer seguir o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Porque sabemos que a doutrina espírita, ela até possui 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. E toda a moral da doutrina espírita está fundamentada no Evangelho de Jesus. Logo, podemos dizer que todo espírita é cristão, né? Então, o que nós vamos parar e pensar? E para confirmar isso, vamos lembrar do mestre Lyonês quando diz que fora da caridade não há salvação. É bem conhecida, né, esta frase. E aí nós paramos nesse minutinho, nesse domingo gostoso, friozinho, para pensar, né? Estamos sendo verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos? Como está sendo o nosso movimento a esse respeito? Porque muitos podem dizer assim: eu não tenho tempo para nada, como que eu vou dedicar o meu tempo para fazer alguma coisa para alguém? Ou eu não dou conta nem de resolver os meus problemas, porque de problemas nós sempre temos muitos, né, para serem resolvidos. E então a pessoa ainda pode dizer assim: mas como que eu vou ajudar um necessitado se eu não tenho nem para mim mesmo, nem para o meu sustento? Então, a gente não se dá conta do que é a verdadeira caridade. Então, o que seria assim, vamos entender, refletir sobre a caridade para ver se de alguma forma que é possível fazê-la, se nós não conseguimos praticá-la. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Que sua mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e eu digo sempre, ou vice-versa, então, ele vai nos dizer aqui que tem várias formas de nós praticarmos a caridade, que quando nós alegamos assim que não conseguimos praticar a caridade, é porque nós temos um conceito incompleto do que seja essa caridade proposta por Jesus, exemplificada por Jesus. Então, nesse capítulo 13, ele diz que tem várias formas, que seria por palavras, por pensamentos e por atitudes. Então, o que seria a caridade que nós podemos fazer com nossas palavras? Quando nós damos um bom conselho a uma pessoa, quando nós levantamos o ânimo daquela pessoa que está caída, desesperada, quando nós usamos das nossas palavras com benevolência, com carinho, porque o Espírito André Luiz diz que tenhamos o carinho, a gentileza com as nossas palavras. Tem também um dito popular que diz que uma palavra dita não volta atrás. Então nós podemos muito com as nossas palavras, nós podemos elogiar uma pessoa quando nós vemos nela qualidades que nos tocam verdadeiramente o coração. Então, quantas vezes nós convivemos com pessoas maravilhosas ao nosso lado e passamos uma vida inteira sem dizer o quanto aquela pessoa é importante na nossa vida, o quanto ela faz a diferença na nossa vida. Às vezes falamos assim, mas eu não preciso dizer. Aquele companheiro, aquele amigo sabe do que eu estou pensando. Às vezes não sabe não. E quando nós expressamos com palavras o nosso amor ao próximo, nós estamos colocando essa caridade em movimento. Como é importante quando nós estamos, às vezes, entristecidos e vem uma palavra de conforto e de amigo, né? Amigo em nossa direção. Nós podemos também
ter a caridade com nossas palavras quando nós temos que fazer a correção. Corrigir, às vezes, uma atitude equivocada de um filho, corrigir uma atitude equivocada de uma pessoa que trabalha ao nosso lado, fazendo isso com amor, respeitando a pessoa, nós podemos, não precisamos ser cruéis, podemos ser firmes, mas não precisamos denegrir a imagem e humilhar ninguém através das nossas palavras. Então, é uma responsabilidade muito grande. Também já ouvimos ali, né, que o que faz mal é o que sai da boca do homem, né? São frases conhecidas que, se nós pararmos para prestar atenção, nós podemos ser caridosos ou não com nossas palavras. Então, abriria um leque muito grande se nós fôssemos falar quanta coisa que nós podemos usar com as nossas palavras, quanta caridade que envolve usando as palavras. E também tem a caridade através do pensamento. Como que eu posso fazer a caridade através do pensamento? Nós sabemos que a oração é nosso meio de comunicação com o Criador, que é através de uma prece que nós podemos agradecer, louvar e pedir. Então, em pensamento, nós podemos fazer uma prece tanto para o encarnado quanto para os desencarnados. Quantos relatos nós vemos ali na literatura espírita de que um pensamento, uma prece feita de coração ajudou a aliviar aquele irmãozinho que se encontrou no plano espiritual para a sua própria aceitação no plano espiritual. Isso temos muitos relatos e é através do pensamento, né? Nós podemos também usar da caridade com o pensamento quando nós substituímos o nosso pensamento negativo pelo pensamento positivo. Principalmente em dias de hoje, onde vemos noticiários, guerras, aflições, desentendimentos. Nós podemos, em pensamento, reverter esse quadro e pensar em Jesus, porque os problemas que nós temos hoje, eles vêm desde a época do Cristo. Quando Jesus esteve entre nós, também tínhamos os mesmos problemas. Mas, então, não nos intimidemos com pensamento negativo. Vamos pensar em Jesus e pensar na espiritualidade amiga que está conosco, nos ajudando a tirar esses pensamentos negativos que nos abatem, certamente devido a acontecimentos que nós temos acesso muito rápido hoje em dia através da mídia, né? Então, Divaldo Pereira Franco dizia o seguinte: quando um pensamento negativo chegar, substitui ele logo por 5. Ele dizia por 3, 5 é por minha conta. Então, porque é possível a gente substituir esses pensamentos negativos. Por exemplo, quantas vezes nós já chegamos em casa depois de um dia de trabalho, de estudo, e dissemos assim: se eu ganhasse na loto hoje, ou sei lá, um prêmio, eu nunca mais ia aturar aquele patrão. Ou não aguento mais aquele funcionário. Então, de várias formas, isso aí é pensamento negativo. Se nós pensássemos assim, que bom que eu tenho um emprego, que bom que hoje eu não fui o agressor, que eu não fui o ofensor, que bom que eu consegui dar a volta por cima, amanhã é outro dia, nós temos aquele emprego que nos dá uma cama, um travesseiro, um prato de sopa, enfim, quanta coisa positiva que nós podemos extrair quando chega esse pensamento de desânimo em relação àquilo que nos é dado para ferramenta de trabalho nosso de aprimoramento, né? Então, nós temos também, dentro dessa linha de caridade, a caridade através das nossas atitudes. Mas, se nós fôssemos escalar aqui, nós íamos passar o domingo todo falando como é possível fazer caridade através das nossas atitudes. Quando nós respeitamos o nosso próximo, é uma atitude de respeito. Quando nós não jogamos lixo na rua, nós estamos tendo respeito, praticando a caridade com o nosso planeta.
que é nossa escola, que é nosso hospital, que é nosso educandário. Então, nós estamos com atitudes pequenas, já colaborando e melhorando qualidade de vida. Há muitos anos atrás eu vi uma frase que eu não sei se eu já disse ela aqui, que dizia assim em relação ao nosso planeta: se você acredita no futuro, jogue limpo no presente. Ainda não se tinha campanhas como tem até hoje em relação ao meio ambiente, a preservar todo o meio ambiente. Como é maravilhoso, vinha comentando com a minha amiga agora no caminho, dizendo assim, olha que cenário lindo que nós temos aqui no nosso Brasil, pés de pés florido, lindos, pássaros cantando, quanta coisa maravilhosa que nós temos, comparando-se a um cenário de guerra. Então, cabe a nós cuidar com bons pensamentos, com boas atitudes, desse planeta maravilhoso, dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? Quando nós nos postamos, por exemplo, diante aqui da Casa Espírita, numa postura de silêncio e respeito, caridade com as nossas atitudes, porque nós sabemos que aqui não tem cadeira vazia, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, sempre tem irmãos que, como nós, buscam um aprendizado, que busca consolo, que busca sanar o sofrimento do espírito. Então nós não estamos sozinhos, nos colocando nessa postura de pensamento bons, elevados, postura de silêncio e respeito. Nós estamos respeitando a casa que nos acolhe, porque muitas vezes nós pensamos assim, que é a casa que precisa de nós. A casa precisa da nossa atitude de ajudar, né, Chile? Fazendo lá as meninas, hoje a Mara, fazendo o cafezinho, recebendo com amor. Mas somos nós que precisamos desse ambiente, somos nós que necessitamos desta casa, desse pronto-socorro, né? Que leva, inclusive, eu gosto sempre de citar Viana de Carvalho, esse bandeirante do Espiritismo, que essa casa leva o nome dele, porque nos deixou um legado de amor e sempre nos lembrou que a tarefa é árdua, que o campo é grande, mas o nosso compromisso é com Jesus. Então ele diz, prossigam. Então olha quanta atitude nós podemos, atitude de respeitar aqueles que trabalham conosco dentro da casa, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, então é muito importante isso. Tem um lugar que eu digo sempre, uma situação, que nós podemos praticar a caridade de todas as formas, que é num velório. Num velório nós podemos, todo mundo fala, ai, nem fale, né? Mas nós vamos pensar que um dia nós vamos estar nessa situação também e necessitando de uma prece, de uma oração, daqueles encarnados que estão ali torcendo por nós, sentindo saudade, enfim, né, em sofrimento. Então nós podemos chegar aí, nós podemos fazer uma prece pelo desencarnado, nós podemos levar uma palavra de consolo para aquele parente que está entristecido. Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu não sei falar nada, se eu for falar, vou falar alguma bobagem, né? Mas nós podemos dar um abraço sincero. Muitas vezes, naquele momento, o que a pessoa precisa é um abraço dado de coração. Então, olha como a caridade ela se faz presente. Às vezes, nós nem temos noção que isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. De a pessoa falar assim, olha, aquele abraço sincero, aquela presença sua ali, ela foi importante naquele momento para mim. E é caridade, né? Eu gostaria de lembrar aqui, certa vez eu conversando com a minha amiga Ana Cristina, e ela lembrou da dona Zildeia, que também foi uma trabalhadora incansável aí da doutrina, e naquela região que eles moram ali, dá para ouvir o sino do cemitério da saudade. Então ela dizia, né, para fazer uma prece. Então não precisa ser direcionada aqui numa prece. Aquela prece vai ser colhida pela espiritualidade e vai ser encaminhada àquele que está necessitado. Então, olha, é uma prece
feita pelo pensamento. Quando eu era jovem, que eu conhecia a doutrina, eu gosto muito de citar aqueles que eu conheci e que me incentivaram, não, me inspiraram a conhecer um pouquinho mais da doutrina. Agora eu já começo na página 2, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha 19 anos e ela falava comigo assim, logo que eu me mudei aqui para Piracicaba, 20 anos, ela dizia para mim assim, Glorinha, vamos lá no cemitério, vamos no velório. Eu dizia assim, mas a gente nem conhece. Ela falou, mas para fazer caridade a gente não precisa conhecer. Então eu ia com ela, acompanhava, e fazia prece. E eu ia até meio retrucando, ela falava, mas como que eu vou chegar? Sabe quando jovem assim, né? Então, ia fazer uma prece. Então hoje, quando eu vejo essa reflexão, eu aprendo muito mais, porque eu lembro o verdadeiro sentido dessas pessoas que já sentiam no coração o desejo de ajudar o próximo. Então a gente vai aprendendo a caridade também, assim, vai vendo que está ao nosso alcance, a caridade por palavras, por pensamentos e por atitudes. Então a nossa atitude, por exemplo, quantas vezes nós somos convidados para festas de confraternização, festa de aniversário, e a gente se depara muitas vezes com aquelas rodinhas formadas de pessoas que normalmente começam a caçoar, a brincar, caçoando, realçando os defeitos de uma pessoa. Então isso é muito comum. Então a nossa atitude de não participar daquilo, se a gente não pode dizer que aquilo não é edificante e que não acrescenta nada para nós, a nossa atitude de não participar desse tipo de rodinha de conversa é uma caridade que nós estamos fazendo, estamos praticando, né? E também no Evangelho nós vamos encontrar a caridade material que todos conhecem, que é quando nós levamos alimento, dinheiro, enfim, ajudando os mais necessitados que estão privados no momento de recursos materiais. E tem também, o Evangelho nos diz, a caridade moral. Então, o que seria a caridade moral? Se a caridade material consiste em ajudar em alimentos, a caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Essa aqui eu vou até falar devagarinho, porque essa é difícil, né? Mas o Evangelho diz que não é impossível, que nós podemos, sim, ter a caridade com isso, com a moral, praticando como? Se fazendo de cego, quando vem aquele sorriso de desdém, daquele que se acha superior a nós, se fazendo de surdo quando ouvimos piadinha de mau gosto, porque às vezes aquilo que parece piada para um, ele está derrubando o outro, está magoando o outro. Então é se fazer de surdo, você está tendo caridade com o outro quando você passa a não dar importância, como diz o Evangelho, quando aquele tolo fala na sua frente e acha que sabe mais que você, se cala. Nós não precisamos entrar em debate para provar nada. Nós podemos ter essa caridade, porque somos todos irmãos, afinal de contas, também nós. Muitas vezes temos atitudes equivocadas em relação aos nossos irmãos. Então, não se fazer notar aquele sorrisinho, como eu disse, de desdém daquele que se acha superior a nós. Resultado, a caridade moral consiste em não anotar os defeitos dos outros. Nós podemos ver, tem coisas que a gente vê e que é impossível não notar. Mas nós podemos não levar adiante. Quantas vezes tem pessoas que já chegou para nós e disse assim, nem te conta maior. Aí vem conta uma menorzinha que está denegrindo alguém. Nós já ouvimos essa frase de pessoas, quero te contar maior, e é uma coisa que não vai... Aliás, às vezes até falta de caridade, né? Então, se calar diante disso
é uma caridade que nós podemos praticar. E nós podemos praticar também esse amor em movimento, porque nós sabemos que caridade é benevolência, é compaixão, como já dissemos, já o dissemos. Nós podemos praticar essa caridade conosco mesmo, em relação a nós mesmos. Mas como assim que eu vou praticar a caridade comigo mesmo? Evitando tudo aquilo que nos faz mal, evitando, como já o dissemos, pensamentos negativos, evitando comida em excesso, vícios de toda ordem, evitando assistir aqueles filmes que faz um mal danado para a gente, mas nós ainda, devido às nossas imperfeições, nós ainda gostamos de ver noticiários, né, que nos derrubam. Isso é falta de caridade conosco mesmo. Nós podemos fazer caridade conosco mesmo com uma boa leitura. Podemos praticar a caridade conosco mesmo, como agora que estamos aqui. Estamos aqui numa manhã de domingo, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Que amor conosco mesmo, que preparação para a encarnação futura. Nós sabemos que nós estamos sempre semeando, né? Então, aí a gente para mais um minuto e nos perguntamos, diante de todas essas formas que o Evangelho nos apresenta, que é possível praticar a caridade, será que durante o dia inteirinho nós não conseguimos arrumar um tempinho para praticar uma boa ação com amor? Porque uma boa ação, se ela for praticada simplesmente por ser praticada, ela vai ser só uma boa ação. Agora, uma boa ação praticada com amor, ela é caridade. É essa essência de Deus que está em nós, que nós estamos colocando para fora, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Mas muitas pessoas podem dizer, mas e agora? Passei a minha vida sem conseguir enxergar isso, já está tarde demais, vou deixar para a próxima encarnação. Muitas vezes nós falamos, vou deixar para a próxima, essa eu não consigo. Porque outros podem dizer assim, caixão não tem gaveta, para que eu vou fazer? Não vou levar nada. Mas a malinha com as nossas boas atitudes, é certo que nós vamos levar. Todos nós. E vamos trazê-la de volta na próxima encarnação, gente. Nós vamos trazê-la de volta. Tudo que nós fizermos hoje, nós vamos trazer na próxima encarnação. Mas é possível passar uma vida tendo só atitudes ruins e não tendo atitudes boas? Não tem problema. O Evangelho nos convida assim, é daqui para frente sempre. Não temos que pensar o que nós fizemos no passado ou o que nós deixamos de fazer. A culpa nos paralisa. O remorso também. Jesus nos convida a daqui para frente. Tem a frase do Chico Xavier que eu tenho quase certeza que muitos conhecem, que ele diz assim, que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Nós podemos sempre começar agora. Então, fica para nós aqui, para a nossa reflexão, a parábola dos trabalhadores da última hora, que na última hora foram convidados à renovação e aceitaram o convite. Fica para nós o convite, a oportunidade é agora. A oportunidade é sempre desse minuto que nós estamos vivendo para frente. Então, é que fica esse convite, né, desta parábola, para que nós não percamos a oportunidade. Essa oportunidade que nos apresenta a cada amanhecer, a cada minuto, quando nós estamos na fila do supermercado, quando nós estamos na sala do médico, quando nós estamos no velório, em qualquer situação que nós estamos, nós temos oportunidade de começar a rever
se nós podemos ou não fazer um mundo melhor. Eu disse para as minhas amigas hoje de manhã, aqui ao chegar, que tem uma frase que tem vindo muito na minha cabeça. A paz do mundo começa em mim. Não tem uma música, não tem isso? Se a paz do mundo começa em mim, se o reino de Deus está dentro de mim, é de mim que tem que começar os pequenos gestos, as pequenas atitudes. E ela não precisa ser grandiosa. Nós não precisamos esperar calamidades, não esperamos precisar chegar ao inverno rigoroso. Jesus, ele espera de nós o nosso amor nas pequenas ações e sabe da nossa capacidade, sabe do que nós podemos. Então, muitas pessoas dizem, eu não sou Chico Xavier, eu não consigo, nem eu também não sou Haroldo Dutra. Tem tantas pessoas que eu poderia citar aqui, mas eu posso fazer uma reflexão. Eu posso ser simpática, verdadeiramente cumprimentar uma pessoa, saber de um amigo, né? Então tem várias formas. E se nós, para já ir encerrando essa pequena reflexão, vamos pensar no apóstolo Paulo, quando deixou a sua primeira carta aos Coríntios, ele deixa aquele poema de amor que ele fala que se ele tivesse tudo, conhecesse todas as ciências, ele não teria, se ele não tiver caridade, ele não sou nada, ele disse. Então ele fala assim, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Então essa primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, ela é um poema de amor para nós pensarmos assim, no que ele quis dizer para o povo de Corinto, é o que ele quer dizer para nós hoje. Que todas as nossas ações feitas com amor, ela é caridade. Independente do tamanho que é e para como ela se esteja. E essa consciência de eu fazer para aquele que está próximo de mim, ela vai se estendendo. Porque eu não posso ser dentro da casa espírita uma coisa, dentro do meu lar outra, na rua outra. O Evangelho nos convida assim, faça o que está ao seu alcance, que é possível. Então é amor. Jesus nos pede, Jesus nos veio dizer assim, ame teus amigos e teus inimigos também. Então, é um convite ao amor. Então, a caridade de um grupo de pessoas, ou de uma pessoa só, ela é a essência de Deus que há em nós. Nós podemos fazer isso em grupo, podemos fazer isso sozinhos, e podemos nos fortalecer no amor. E Euríclides Formiga, ele vem através do médium Carlos Bacelli e diz assim, de que me vale, Senhor, ser amigo da verdade, se com meus companheiros eu não tiver a caridade? De que me vale almejar a conquista da humildade, se com quem me põe à prova eu não tiver caridade? De que me vale saber o idioma da bondade, se falando sobre alguém eu não tiver caridade? De que me vale lutar contra a humana vaidade, se com os defeitos alheios eu não tiver a caridade? De que me vale, Senhor, conhecer tua vontade, se enfim eu só faço o que eu quero e não tenho a caridade? Então, que Jesus nos abençoe, que todo movimento nosso seja em direção ao amor que Jesus vivenciou, exemplificou, para que nós possamos, de alguma forma, sermos a rede de apoio a Jesus nesses tempos que parecem tão difíceis. Mas quem tem Jesus no coração e amigos por perto tem tudo.
Que Jesus nos abençoe, trazendo paz e muito amor. Que assim seja. Graças a Deus.